Copacabana. E há muitos anos que ele me chama para... Eu vou sempre outras vezes lá com ele, mas ele me chama para ir ver os fogos de Copacabana. E nunca deu certo na passagem de ano. E esse ano passado a gente planejou para fazer isso. É uma loucura, né? 2 milhões de pessoas. Mas a cena dos fogos é realmente algo indescritível. A emoção que a gente sente ali ao ver ao vivo aquela cena é um negócio muito maravilhoso mesmo. E o projeto era... Eu não gosto de ficar enfiado no meio de uma multidão assim, mas a 50 metros do local. Então a gente desceu 15 para meia-noite, né? Viu os fogos até meia-noite e 16, são 16 minutos de fogos. Meia-noite e meia a gente já estava de volta em casa. E depois, lá pela 1 da manhã, eu comecei a preparar esse sermão, por algo que aconteceu lá nos fogos. Quem viu aí pela televisão, viu que estava chovendo no Rio de Janeiro. Estava uma chuva fina, né? Uma chuva que não parava. Então, todo mundo foi de guarda-chuva. Eu falei, eu quero tomar um banho, vou começar, né, esse momento eu quero me molhar, não tem problema. Mas todo mundo de guarda-chuva ali. E eu fiquei no local, né, bem no início da areia. Tinha um pequeno degrau. Eu fiquei com meu filho ali. E à frente, então tinha aquele mundo de guarda-chuva, mas você via perfeitamente todos os fogos. Só que bem junto de mim tinha uma senhora com um guarda-chuva alto. Aí não dava para ver. E eu, antes de começar os fogos ali, eu abordei a senhora assim. Eu falei, ô tia, podia baixar o guarda-chuva aí, né? A senhora virou-se educadamente, disse, eu que o senhor podia pedir com educação, né? Fechou o guarda-chuva, ficou olhando ali. E eu falei, bom, depois eu penso nisso, deixa eu curtir os fogos agora, né? Mas depois foi inevitável parar e refletir sobre comportamentos, sobre atitudes que a gente tem na vida. Eu coloquei o tema da mensagem hoje, até coloquei no Twitter aí, a arte de reaprender. A arte de reaprender. Porque se na vida a gente estiver sempre cumprindo um roteiro, que é um roteiro muito presente no mundo empresarial, no mundo profissional, é um pequeno código, muita gente deve conhecer, e que eu gosto muito. É um código ADR, é uma ferramenta: aprender, desaprender, reaprender. É uma ferramenta, não uma ferramenta concreta para cortar, para amassar, mas uma ferramenta de vida. Nós somos convidados para viver bem o tempo todo aprender. Aprender é um processo maravilhoso de ver as coisas, né? Ter vislumbre do que é aprender o tempo todo. Mas também não basta apenas aprender. Muitas coisas na vida têm que ser desaprendidas. Desaprender é jogar fora o que não serve mais, é tirar da cabeça e da ideia e da atitude aquilo que já não adianta, que não está funcionando, para que a terceira questão se estabeleça, que é o reaprender. E eu foco hoje nisso, reaprender, que eu coloquei como sendo uma arte, a arte de reaprender. Reaprender é recomeçar, é fazer caminho. Reaprender é quando a gente pensa assim, isso aqui seja uma atitude, isso aqui não está bom, isso aqui eu preciso reorientar a minha vida nessa direção. A arte de reaprender, eu creio que para 2012, para as atitudes e para as coisas todas que viveremos esse ano, isso pode nos ajudar
a pensar algumas coisas. Na Bíblia nós temos uma ferramenta fantástica de aprendizado constante. E muito especialmente no livro de Provérbios, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro dos Provérbios, no capítulo 5. Provérbios é o livro mais prático da Bíblia. Se você quer algo de ensinamento muito prático de vida, é Provérbios. A maioria desses provérbios foi escrito por Salomão, mas não todos, tem alguns foram escritos por outras pessoas. E boa parte desses provérbios vem de fontes que Salomão obviamente coleciona. Ele busca dos aprendizados que havia na sua região, da sabedoria acumulada, ele busca algumas coisas e as lança como fontes muito boas de aprendizado. Então Provérbios é isso, é vida prática. Eu recorro muito a Provérbios para minhas reflexões. E nessa madrugada de Ano Novo, eu repensava novamente, diante daquele pito que eu levei, eu repensava e buscava rever alguns conceitos. E aí eu fui a esse capítulo 5 de Provérbios. Nos primeiros versos aqui, Salomão está tratando de uma questão que é a questão de sensualidade, de adultério. E aí ele chega num verso, que é o verso 11, onde ele mostra um conceito que não vai se restringir a nos ensinar apenas sobre isso, mas sobre a vida como um todo. Eu vou ler aqui na versão dessa Bíblia a mensagem. Provérbios 5, versos 11 a 14. Você não quer chegar ao fim da vida cheio de arrependimento, todo detonado e dizendo: por que não fiz o que me disseram? Por que rejeitei quando me repreenderam? Por que não ouvi meus mentores e não levei a sério meus mestres? Minha vida está arruinada, não me restou absolutamente nada. Que verso trágico, hein? O que Salomão faz aqui? Ele nos projeta ao futuro e nos faz refletir sobre o presente. Você não quer chegar ao fim da vida, diz Salomão, arrependido. Por que não ouvi? Por que não prestei atenção? Por que não entendi? Você não vai querer chegar ao fim da vida todo detonado. Gostei de como está nessa versão aqui, todo detonado. Por que não ouvir? Podia ter ouvido. Aí diz: minha vida agora está arruinada e não me resta mais nada. Então ele nos transporta ao futuro. Quando esse futuro? Final da vida. Quando pode ser? 20 anos? 6 meses? 50 anos? A gente não sabe. Mas quando chegar ao fim da vida e dizer: puxa vida, eu estou profundamente arrependido por tudo que fiz. Meditando nisso aqui, eu procurei trabalhar, queria mostrar para você nessa manhã três conceitos que eu acho que podem se tornar ferramentas muito apropriadas para reflexões de vida ao longo desse ano. Reflexões, ferramentas de vida nessa arte de reaprender. O que eu preciso para reaprender? Eu vou colocar uma palavra e duas expressões. A primeira palavra é
Percepção. Percepção. Tudo vai começar daqui. Porque se a gente não tiver uma percepção, milhares de coisas podem acontecer ao nosso redor e nós vamos estar impermeáveis para entender. Percepção, dar-se conta, é o estalo, é acordar para uma determinada coisa. Sem percepção, a gente não vai muito adiante na vida. Sem percepção, nossa vida fica muito aleijada. Sem essa capacidade, essa percepção é exatamente essa capacidade de a gente atribuir significado a uma coisa, a um evento, a uma situação. Atribuir significado. Aquilo não aconteceu por acaso. O que eu aprendo disso? Isso é percepção. As coisas acontecem o tempo todo, giram o tempo todo ao nosso redor. O quanto as percebemos, aí é uma questão nossa. O significado que nós damos ao que nos cerca seria algo como a arte de organizar essas interpretações que nós fazemos da vida. Organizar mentalmente, assim, puxa, então, voltando aqui a minha pequena história lá na praia de Copacabana, aconteceu aquilo, bom, o que eu faço com essa informação? Eu posso simplesmente, podia até retrucar para aquela senhora, dane-se, podia não falar nada, podia esquecer aquele evento, ou seja, qualquer coisa que nos acontece, nós podemos trabalhar de 1000 formas diferentes. Uma dessas formas é o quê? Eu perceber qual é o significado por trás dessa situação. Eu usar isso como ferramenta de vida. Eu usar isso como um recado de vida, um sinal. E essas coisas, meus queridos, elas acontecem com uma frequência tremenda. Mas eu só vou perceber, eu só vou acordar, acordei para aquela situação, quando eu tiver essa disposição para fazer isso. Sabe, nós que temos a palavra sagrada na Bíblia como nossa principal fonte de revelação diária, quando nós abrimos a palavra, aprendemos da palavra, sabe que da mesma forma nós também precisamos aprender a perceber a palavra de Deus em outras fontes, não como doutrina, mas como aprendizado de vida. Então você chega e olha na natureza. Que fonte de aprendizado é a natureza? Uma flor, uma árvore caída, uma poça d'água, um lago plácido. A natureza é uma professora. A palavra de Deus está ali para ser vista. A palavra de Deus pode ser expressa também numa terceira. Então, a palavra de Deus escrita na Bíblia, a palavra de Deus na natureza, a palavra de Deus exposta na vida das pessoas que nos rodeiam, sejam elas pessoas boas, sejam elas pessoas ruins. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então perceber isso, bom, o que essa coisa que aquela pessoa falou está me dizendo? Isso é percepção. A quarta fonte são as situações da vida, os eventos, bons ou ruins.
os eventos que nós passamos por eles, as situações vividas no cotidiano. Então tudo isso é fonte de aprendizado quando nós percebemos isso, quando nós nos damos conta, quando nós olhamos e tiramos uma lição, quando a gente deixa que aquilo toque a vida, aí acorda, tem um insight. Isso é a percepção que a gente precisa no dia a dia, porque a vida nos deixa recados o tempo todo. A questão é: eu consigo entender esse recado? Consigo entender? Eu consigo atribuir significado a isso? Porque na linguagem aqui de Salomão é assim: se você continuar desse jeito, e em quantas coisas na vida nossa, pessoal, a gente pode aplicar esse verso? Olha, Braga, se você continuar desse jeito, o que vai acontecer? Eu ouvi uma expressão uma vez de um grande palestrante aqui do Brasil, que é Roberto Chiniachik. Assistindo uma palestra dele uma vez, eu vi uma expressão que eu nunca esqueci. Ele disse: neurose é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É um tipo de neurose. Você faz sempre a mesma coisa e você quer resultados diferentes. Você trata seu filho sempre a pontapé e você quer um resultado diferente. Você trata seu cônjuge de qualquer maneira e quer um resultado diferente. Se você está fazendo algo de uma determinada maneira por muito tempo e aquilo não está dando certo, talvez é hora de parar e refletir. Isso é percepção. Veja que ferramenta fantástica de vida que isso se torna, porque aí eu posso tomar isso para a minha vida. Não preciso ficar neurótico querendo que as coisas sejam mudem se eu estou fazendo do mesmo jeito. A percepção e essa reflexão que fiz dela nos leva à segunda questão, que é: como ter essa percepção? Como que eu posso desenvolver essa percepção de que eu estou falando? Eu disse que era uma palavra e duas expressões. A palavra primeira, então, percepção. O que nos leva à segunda: eu só consigo fazer essas percepções à medida que eu tenho um coração aberto. Essa é uma expressão que me é muito cara. Amo essa expressão, coração aberto. Está aqui, presta aqui. Eu disse que hoje à tarde vai ser uma continuação dessas coisas que eu estou falando. Nesse livro novo meu, eu dediquei um capítulo para falar disso, de coração aberto. E ao fazer o link essa semana, de que, puxa vida, eu só posso ter essas percepções se eu tivesse o coração aberto. O que é o coração aberto? É quando eu me deixo tocar, eu me deixo perceber as coisas, eu não estou fechado para a vida. Nós recebemos de pessoas diversas em nosso círculo de influência, nós recebemos feedbacks o tempo todo. Você diz: olha, já veio aquele amigo que chega para você e diz: olha, isso aqui, cuidado, né? São feedbacks que nós recebemos. Como nós tratamos esses feedbacks? Bom, se eu tenho o coração aberto, eu acolho. Digo assim: puxa vida, é mesmo. Deixa eu pensar sobre isso, deixa eu matutar sobre isso, deixa eu remoer isso aqui. Agora, quando eu não tenho coração aberto, o que é que eu faço? Eu rechaço a pessoa. Por isso, talvez sua esposa pode estar falando algo para você há 20 anos, você entra por um ouvido e sai pelo outro. Talvez seu pai,
seu filho, porque a gente vai chegando numa idade, quando a gente vai ficando mais velho, tem muitos idosos aqui, onde tem que aprender a ouvir os filhos. Só se faz isso com o coração aberto. Eu me abro para entender, então o ciclo vai se fechando. Eu me abro para perceber que eu não sou o centro da vida, que a vida é mais do que aquilo que eu posso perceber em primeira mão. Eu posso abrir o coração para entender o que há a mais. E aí, meus queridos, nesse contexto, mesmo os nossos inimigos, eles podem nos ensinar muito, ou não? Podem. Aqueles que não gostam de você, eles dão uma aula muito grande em muitos sentidos. Aqueles que você olha assim o comportamento disso aí, nada a ver, ele lhe ensina como não fazer. Não tem muita gente que ensina para a gente como não fazer? Eu olho para a minha vida, pensando assim nas pessoas do meu círculo de existência ao longo desses 50 anos, muitas pessoas na história da minha vida. Sabe que chegou um momento de eu dizer assim, essa é uma percepção. Tem um momento que você diz assim, puxa, graças a Deus porque essa pessoa tal não gosta de mim, porque quer dizer que eu não penso igual a ela. Olha aqui, que coisa que pode ser muito boa. Então, quando você tem pessoas que lhe prejudicam, e todos nós as temos na vida, ao longo da vida, essas pessoas também nos ensinam a como não fazer. Nos ensina a dizer assim, eu não preciso agir desse jeito, eu não posso agir desse jeito. Com o coração aberto, eu posso perceber isso. Se o coração for fechado, o que é que a gente faz quando vem a pessoa que quer brigar com a gente? A gente briga de volta, não é assim? No trânsito, você pode se tornar muito mal criado no trânsito, ou você pode se tornar uma pessoa tranquila. E assim, eu não preciso agir desse mesmo jeito. Coração aberto, não se fecha para a vida. E aí, meus queridos, vivendo assim, todo dia, eu ouvi uma expressão uma vez, assistindo um seminário com Leila Navarro, eu nunca esqueci dessa expressão dela. Ela disse assim: todo dia, se não foi um sucesso, tem que ter sido um aprendizado. E é verdade. Todo dia, se não for um sucesso, porque tem dia que não é um sucesso, as coisas dão errado. Todo dia, se não for um sucesso, tem que ter sido um aprendizado. Tem que parar, dizer, o que aprendi hoje? O que a vida tentou me ensinar hoje? E talvez eu me fechei, eu me bloqueei, eu me tornei impermeável. E aí, como que Deus pode me ensinar se eu não quero aprender? Como que Deus pode me instruir? Você lembra daquele verso fantástico na Bíblia que diz assim: quando você andar pelo caminho, ouvirá uma voz atrás de si dizendo: este é o caminho. Não é bonito isso? Andar por ele. Deus se revela de muitas maneiras, e com o coração aberto a gente pode ir modulando tudo isso, trabalhando todas essas questões. Eu posso olhar para o dia que começa e dizer que vem o dia, coração aberto. O ano que está aí, que vem o ano. E aí, quando passamos por situações que estão erradas, que nos complicam, nós podemos ter uma atitude muito de autocomiseração. Por que eu, Senhor? Não é assim? Por que comigo? Por que eu? O que é que eu fiz para merecer isso? Ou nós podemos ter uma atitude diferente. Com o coração aberto, a gente vai dizer: não porque eu, mas por que não eu? Quer dizer que podia ser com qualquer um, menos comigo? Percebe como é diferente? Por que não eu?
Por que não comigo? Se eu estou passando por isso, eu não queria passar. Se eu estou passando, eu posso aprender. Essa é a grande paga que a gente dá para as coisas, é aprender. E sabe, meus queridos, eu tenho uma convicção muito grande de que esse tipo de coração aberto não é uma espécie assim de um kit que a gente recebe quando se batiza ou quando nasce. Não é um kit assim, não. É algo a ser buscado, trabalhado na vida sempre. Sempre. Não é recebido, implantado em nós de forma aleatória. Não, tem que ser buscado. O grande filósofo francês, que foi o Francis Bacon, ele disse algumas coisas muito interessantes. Até tem um amigo meu que ele disse que se fosse brasileiro chamaria Chico Toicinho, mas como é francês, Francis Bacon, mais chique, né? Francis Bacon tem umas expressões interessantes. Ele disse assim: o mundo é um livro aberto. O tolo se contenta em ler as palavras, mas o sábio procura atribuir-lhes significado. Olha que coisa, duas atitudes, né? O tolo e o sábio, parece até Salomão dizendo: o tolo, deixa a vida me levar. O sábio procura atribuir significado a tudo que acontece. Aí, meus queridos, o coração aberto, veja, percepção. Como eu tenho percepção? Tendo o coração aberto. Bom, e aí, se eu tenho esse coração aberto, a que me leva isso? A uma terceira questão, último ponto. Esse coração aberto é ele que me leva a um que eu chamei de impulso de mudança. Impulso de mudança. É olhar assim. Olhei lá para a situação em Copacabana, eu puxei, eu não ajo assim. Por que eu agi assim com essa mulher? Eu tira, acho guarda-chuva. Por que eu agi assim? É olhar e dizer: eu não preciso agir assim. Impulso de mudança. É quando eu olho para uma situação, reconheço as limitações, porque, queridos, todos nós temos muitas limitações. O impulso de mudança é quando eu reconheço a situação, eu tive a percepção de que aquilo não está certo, eu fui com o coração aberto para isso, mas eu não posso ficar apenas aí, é preciso fazer alguma coisa. E aí, meus queridos, veja só, para mudar em algumas atitudes, a gente tem que fazer uma diferenciação entre as coisas que são fáceis de mudar. Tem coisas na nossa vida que são fáceis de mudar, não tem? Tem outras que são o quê? Difíceis. E tem outras ainda que são quase impossíveis. Missão impossível 50. Difícil, muito difícil. Em algum momento faz um bem muito grande para a gente ter um inventário. Não sei quem já fez isso, eu já fiz. Um inventário dos nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Um inventário de coisas que diz assim: bom, isso aqui é ajuste e tal, meio fácil de mudar, dá para mudar. Outras coisas a gente vai ficar velhinho, e tendo ainda que trabalhar algumas delas, emporretinho na mão e ainda tendo muita coisa para mudar na vida, sem conseguir. Ter um inventário disso faz muito bem. Um impulso de mudança. Eu não preciso ser desse jeito, porque se eu continuar sendo desse jeito, eu vou chegar lá ao fim da vida arrebentado, estourado. Eu vou me prejudicar. Eu vou me tornar o meu maior inimigo. Se eu for, por causa das minhas atitudes, o meu maior inimigo, de quem que eu preciso como inimigo? Percebe? Então, impulso de mudança, mudar. Esse é o reaprender.
é dizer assim: eu vou reajustar a minha vida, eu não preciso ser desse jeito. Quando olhamos para as coisas difíceis de fazer, cada um tem as suas, difíceis, né? Olha eu gordo aqui, acha que é fácil? Não, é difícil. Eu costumo dizer: todo gordo é mentiroso. Mentiroso. Porque o gordo diz assim: eu não como quase nada, não sei porque eu engordo. Já viu o gordo dizer isso? Já viu o gordo dizer assim: eu engordo só de olhar? Olha que conversa fiada. Não engorda só de olhar, engorda porque come. Então cada um tem as suas dificuldades, com as quais você vai trabalhando e ajustando. Impulso de mudança é não se conformar, dizendo: eu não preciso ser alguém com essa atitude aqui. Aí olhar aquelas coisas assim que são os feedbacks da vida, né? Dizer assim: puxa, isso aqui dá para mudar, dá para replanejar, dá para fazer. Queridos, a vida nossa pode ser, Provérbios é o livro de vida prática. Esse reaprendizado é uma arte, Essa arte só vai acontecer se a gente seguir por esse roteiro aí. Coloque o nome que você quiser dar a isso. Eu coloquei de reaprender. Percepção, coração aberto, impulso de mudanças. Coloque do jeito que você quiser. Mas só não fique acomodado. Para que a gente possa reescrever esse verso. Reescrever como? Se a gente pudesse chegar ao final da vida com esse verso reescrito, dizendo talvez assim: puxa, obrigado, Senhor, porque eu fiz o que me disseram para fazer, porque eu não rejeitei o entendimento. Obrigado, Senhor, porque eu ouvi os meus mentores, ouvi aqueles que querem o meu bem. Obrigado, Senhor, porque a minha vida não está arruinada. Amém? Que a gente possa, com atitudes diárias, reescrever esse verso. Reescrever, dizendo: eu não preciso ser de qualquer jeito, porque eu sou um filho amado de Deus. Eu posso olhar a minha vida e olhar todos os meus defeitos e ver que muita coisa eu não preciso absolutamente a continuar desse jeito. Que Deus nos ajude a perceber, a ter o coração aberto e a ter esse impulso para as mudanças que precisam ser feitas na nossa vida e efetivar essas mudanças. Eu quero convidar minha amiga